Fala pessoal, e aí, tudo tranquilo? Eu quero fazer uma análise aqui mais aprofundada do BTC médio e longo prazo, né? Porque muita gente falando aí de fundo. Gente, não será que é um pouco precoce ainda a gente falar de fundo? Coisa que a gente vem falando há bastante tempo sobre BTC a 20, 16 mil dólares. Olha onde a gente está agora. Você acha que esse tempo todo caindo simplesmente vai ser revertido por causa de uma semana que tá, cara, fazendo um leve respiro? Então vamos fazer uma análise mais aprofundada aqui, o que o BTC fez graficamente, quais são os alvos, né? A gente tem vários alvos e eles não estão nessa região de preço de 16 mil dólares, tá? Então isso leva a crer que a gente vai se cair mais abaixo, ok? Então o que a gente tem aqui? A gente tem que interpretar o que aconteceu com o gráfico do BTC, tá? Então, vamos colocar o gráfico de longo prazo, vamos colocar o gráfico mensal. Vamos ver o que aconteceu aqui. Bom, a gente tem aqui claramente, a gente pode colocar o semanal que ele fica mais bonitinho, né? O de 2 semanas talvez fique mais bonitinho, tá? A gente tem aqui no gráfico semanal de 2 semanas, né? A gente tem aqui alguns pontos que são bem importantes. Primeiro, a gente tem aqui esse fundo, né? A gente sabe que através desse fundo aqui a gente traça a nossa Fibonacci, ok? Então a gente tem aqui um ponto de suporte. Olha como como o BTC segurou aqui por 4 semanas. Tá vendo aqui neste mesmo ponto de suporte, que é a região 1, que foi o último fundo antes do all time high, tá? A gente também tem um topo aqui, que é essa região de topo aqui. Olha como o BTC não conseguiu romper. Por isso que é importante você ver tempos gráficos maiores, para você ter a certeza do que está acontecendo. Não adianta você olhar o gráfico de 4 horas, não adianta você olhar o gráfico de 1 hora, por quê? Porque senão você fica preso no topo. Imagina o tanto de gente que está preso ali no topo por causa disso. Por não querer acreditar, por não querer simplesmente enxergar o que está acontecendo, tá? Então a gente tem a região de topo, a gente traçou a região de fundo. Ok, Samuca, e agora? Agora a gente tem que entender que a gente perdeu essa região de fundo aqui. Isso nunca aconteceu na história, tá? A gente pode até falar, mas foi um topo duplo aqui e não considerar esse fundo aqui. E aí o alvo seria aqui nessas regiões aqui de baixo, perante todo o ciclo passado. Sempre foi nessas regiões aqui o fundo do BTC. O último fundo no gráfico mensal ou de 2 semanas antes do all time high, tá? A gente pode ver aqui. A gente pode ver aqui também em 2017. Olha lá onde é que foi o fundo. Foi exatamente lá, ó, no último fundo antes do all time high. Tá vendo? Só que aqui ele simplesmente corrigiu para o último fundo. Aqui não, aqui ele formou um fundo e depois ele bateu no fundo e depois ele perdeu o fundo, tá? Então é um cenário atípico, ok? Aqui ele veio na região de topo, tá? Mas não importa, ele veio na região também de fundo, aqui antes do all time high, tá? 2011 a gente não tem nenhum vestígio porque era muito novo. Então a gente está caminhando para essas regiões aqui, coisa que a gente já vem falando há bastante tempo com vocês, tá? Só que a gente tem que interpretar o que aconteceu aqui. Bom, a gente tem que entender também, primeiramente, né, que a gente teve uma linha de tendência aqui que foi rompida, tá? Então esse aqui é um ponto bem importante da gente entender, tá? E a gente também tem, ó, esta LTAzinha aqui que está sendo formada, tá? Esta LTAzinha aqui, eu vou considerar deste fundo aqui, ó, tá? A gente tem essa LTA, eu vou traçar aqui até algumas semanas para frente. E temos essa LTBzinha aqui também, ok? Então a gente tem pontos aqui que são bem importantes para o gráfico do BTC. Beleza. Então agora eu vou avaliar o que? Eu vou avaliar aqui o que aconteceu com essa movimentação inteira aqui e tentar ver, né, o que pode acontecer. Então a gente tem aqui claramente a linha que vai segmentar a nossa próxima bull run, tá ok? Então eu vou deixar ela de vermelho aqui para ficar bem nítida, que é uma região de resistência mais forte. Dificilmente o BTC vai romper de prima essa região de resistência, beleza? E através disso daqui a gente começa a enxergar o que está acontecendo com o BTC. Então esse movimento aqui que aconteceu a gente vai chamar de congestão. Por quê? Porque foi um período lateralizado, beleza? Então congestão é este período aqui, beleza? Congestão, este período aqui. Opa, deixa eu colocar de novo. Este período aqui, deste topo neste fundo, mais um pouquinho para baixo, aqui, este período é chamado congestão, beleza? Essa congestão, ela tem um alvo aonde? Vamos traçar aqui, tá? Para vocês ficarem cientes aqui, bem detalhadamente aqui, ok?
é uma região que tanto para baixo como para cima a gente tem o mesmo alvo. A gente tem um alvo aqui na casa de 12.800, 13 mil dólares, ok? Então esse aqui é o alvo 1, tá? É o alvo dessa congestão, beleza? Vou colocar aqui ela de branco porque é o alvo 1, tá? Vamos colocar aqui alvo da congestão, ó, alvo da congestão, beleza? Alvo da congestão é esta linha branca aqui, beleza? E aonde que está essa linha branca, tá? Vou deixar aqui, ó, alvo da congestão, tá? Aonde que está essa linha branca? Vamos traçar aqui para vocês verem. Simplesmente vou botar aqui, ó, alvo da congestão aqui, ó. Beleza? Alvo da congestão 12.700, 12.800, entre 12.700 e 13.200 dólares, beleza? Esse é o alvo da congestão, beleza? Quando a gente veio caindo dentro dessa pernada aqui, cara, a gente fez uma bandeira aqui, tá? Uma bandeira de baixa aqui, ó, tá bem claro aqui pra gente, ok? E essa bandeira, vamos ver se a gente pegou o alvo dessa bandeira aqui, tá? Vamos pegar aqui o mastro, ok? Mastro aqui bem definido, vamos transpassar aqui para o rompimento, aonde que veio o gráfico exatamente no alvo, beleza? Então aqui o alvo da bandeira 1 foi concluído, 19 mil dólares aqui mais ou menos, tá? 19 mil dólares, alvo da bandeira 1. Quando a gente rompe, a gente pode talvez ter um triângulo descendente ou uma bandeira também, tá? Por quê? Porque qualquer coisa abaixo de 0,38 de Fibonacci deste topo aqui é uma bandeira de baixo. Então olha lá, o BTC não chegou a retrair 0,38, então sim, fizemos uma outra bandeira mais impulsiva. Por quê? Porque não chegou a retrair 0,38 nem abaixo. Então sim, temos uma bandeira mais impulsiva, tá? Caso, Samuca, mas isso aqui tá mais para um triângulo descendente e tal, beleza. Então deixa eu botar isso aqui para cá, para a gente olhar exatamente aqui o que está acontecendo. Vamos pressupor que isso aqui seja um triângulo descendente, beleza? Então vamos pegar aqui o alvo desse triângulo descendente, a gente vai transpassar para cá, aonde que está o alvo? 13 mil dólares, que é o mesmo alvo da congestão. É uma coincidência a gente ter o mesmo alvo da congestão com esse triângulo descendente? Não é uma coincidência, meus amigos, não é uma coincidência, tá? Alvo de congestão e triângulo descendente, eu vou até colocar aqui, ó, vou botar aqui, ó, triângulo descendente. Olha aqui, ó. Vamos botar aqui, tá? E vamos ver o tanto de confluência que a gente tem, ó. Triângulo descendente descendente. Não precisa botar descendente de baixa. Triângulo descendente. Beleza? O alvo desse triângulo, a gente tem que pegar exatamente aqui no rompimento, tá lá, nos 13 mil dólares, tá? Alvo da congestão e alvo do triângulo. Vou botar aqui, ó. Alvo do triângulo descendente. Alvo do triângulo descendente também 13 mil dólares, beleza? Então, ao mesmo tempo que a gente tem o alvo da congestão de 13 mil dólares, nós também temos o alvo dessa simbologia gráfica em 13 mil dólares. Então você já tem que falar, opa, isso não é uma coincidência. 13 mil dólares é uma forte região de um repique nessa LTB, tá? Então eu acredito que ela possa vir aqui nessa LTB, talvez até formar um fundinho duplo para voltar aqui nessa LTB, para aí sim a gente ver se vai cair para capitular, tá? É o que eu acredito que seja mais provável de acontecer, beleza? Então alvo aí mais forte, pô Samuca, onde que seria interessante uma exposição? 13 mil dólares pode ser interessante, tá? Então, alvo de congestão. Se eu for considerar que isso aqui é uma bandeira, tá? Se eu for considerar isso aqui uma bandeira que foi formada, transpassar para cá, só que não fez um outro topo. Se eu considerar que isso aqui foi uma bandeira, aonde que é o alvo dessa bandeira? Vamos pegar deste rompimento para cá e transpassar ele para cá, tá? Aí o alvo desta bandeira tem que ser no rompimento, seria aqui, tá? Aí o alvo desta bandeira estaria ali na casa de 9 mil dólares, 9.200, aqui o alvo desta bandeira aqui, ó. Beleza? Que seria aqui nessa região aqui onde sempre o BTC fez um fundo de bear market, tá? Então, pô, será que é uma bandeira? Será que é um triângulo descendente? De qualquer forma, nós temos o alvo inicial em 13 mil dólares. Por isso que eu não vejo um fundo, pelo menos global, ou um fundo de início de capitulação antes de 13 mil dólares. Não faz sentido. A gente tem tudo apontando para essa região. E o estopim, a gente pode ter noção que pode ser
essas corretoras quebrando, moedas que vão começar a quebrar e tudo mais, então ainda está muito cedo para ditar um fundo de mercado. E ao mesmo tempo a gente também tem a região de Fibonacci, que a gente vai traçar deste fundo aqui de agulhada, 28 mil dólares, até esse encontro do primeiro topo de 65 com os topos anteriores. A gente vai ter aqui basicamente o alvo de 6.600 dólares como o fundo, ou melhor, o alvo deste topo duplo aqui. Por que, Samuca? Porque a gente teve a região 0 ou a região 1 e após romper ela, o alvo passa a ser a região 161,8, que é o alvo de Fibonacci, esta região aqui, tá? Entre 6 e 7 mil dólares, eu diria 7 mil dólares, tá? 7 mil, 6.500 é o alvo do topo duplo, 6.600 dólares. Então, será que a gente acabou a queda? Será que não vai cair mais? Será que é inteligente a gente começar a se expor agora, mediante tudo que está acontecendo no mundo? Você tem que parar e raciocinar sobre isso tudo, tá? Então, eu não enxergo nada, eu vou até escrever aqui para você ficar ciente, tá? Ó, alvo do topo duplo igual 1.618 de Fibo, beleza? Esse aqui é o alvo do BTC, beleza? Então a gente não tem nenhum tipo de alvo antes de 13 mil dólares, ou seja, quem quer acreditar em fundo pode ter uma margem para acreditar em 13 mil dólares, pode ser um fundo de capitulação, ok? Agora falar que é um fundo global em 16 mil dólares ainda acho que está extremamente precoce. Ah, Samuca, mais de 16, 17 para 13 não tem muita coisa. Cara, é mais de 20%, tá? Se a gente botar aqui o valor de agora para os 13 mil dólares, são 13 mil exatos, são 20%. Então 20%, dependendo da sua banca, pode ser um valor bem expressivo, tá? Então pensa, analisa, faça, né, o dever de casa e lembre-se, tem muita gente falando aí de não faz sentido porque o custo de mineração está exatamente nesse valor, se o mercado cair não faz sentido para os mineradores e tudo mais, ainda vai ter muita coisa que vai acontecer e o próximo passo vai ser a capitulação dos mineradores. Lembre-se que em 2017 o BTC foi 20% abaixo do custo de mineração, tá? Quando Satoshi Nakamoto diz os preços tendem a variar entre o custo de mineração, não significa que vai chegar no preço de mineração e vai parar por ali. Ele vai variar, ele pode oscilar dentro de um range. Se o custo de mineração está 16 mil exatos no BTC, ele pode cair para 15, 14, 13, ficar nessa região, tá? Ele varia, ele flutua entre a região de mineração. Então você tem que entender o contexto de tudo que Satoshi Nakamoto disse também. Beleza? A gente se vê na nossa live às 21 horas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu like e lembre-se, paciência tá pagando bem. Forte abraço e até lá!